bem, daqui a pouco começamos. Aguardar alguns minutinhos, 2 minutos para ser mais exato. E aí a gente começa. E aí, Silvana? Daqui a pouquinho começamos. Bom dia, Silvana. Tudo certinho. Tudo certinho. Daqui a pouquinho começamos. Só estou aguardando chegar às 7 horas. Deve faltar agora 1 minuto e pouco. Isso. Vou botar aqui o tema. Muito bem. Vamos fixar que esse é o tema. Ok. Muito bem. 7 horas. Querida Thaís também está aí. Puxa vida. Às 7 da manhã. Muito bem, pessoas. Agora sim, oficialmente, vamos começar 7 da manhã. Bem-vindos, bem-vindas no caso, né, por enquanto, a live Café com Oratória, onde comunicação é um conhecimento a ser compartilhado pelo e para os fortes. Porque às 7 da manhã você está interessado em comunicação, é para alguém que é forte. Porque às 7 da manhã geralmente a gente não está querendo comunicar, né? Às 7 da manhã a gente está ali calado, ao menos eu sou assim quando eu me acordo. É que eu me acordo mais cedo, então eu já passo da fase do calado para querer virar esse tagarela às 7 da manhã. Mas logo que eu me acordo, eu não gosto de falar. Não sei vocês. Eu gosto de ficar na minha. Eu preciso ficar 1 hora, ao menos, na minha, para depois começar a falar. Faz parte do modo como eu consigo coordenar meu cérebro. Então, a primeira coisa, eu preciso ficar na minha, aí eu pego alguma notícia no YouTube, porque eu não vejo TV. Então, vou lá, entro em alguma coisa, alguns sites que eu acompanho já, geralmente de política. Aí depois disso, depois de uma meia hora fazendo isso, aí eu vou para algum conhecimento, assim, algum curso, como agora o do Murilo Gun, que eu estou fazendo sobre reaprendizagem. Reaprendizagem criativa é o nome do curso, muito legal. Inclusive dele que eu tiro várias ideias aí que tem vindo nos últimos tempos, assim, de conteúdos. Ok, mas aí chega às 7, e às 7 é a hora de falar. 7 é a hora de falar de comunicação. Muito bem, meus queridos. Então vamos começar. Hoje o tema é inteligência intrapessoal para a comunicação. Que raios é isso? Inteligência intrapessoal. Olha só. Em primeiro lugar, vamos entender
Comunicação. O que é a capacidade de se comunicar? A comunicação é aquilo que liga as pessoas. Comunicação é uma capacidade que a gente tem de conectar as pessoas. Comunicação tem é uma palavra que tem uma raiz da palavra latina comunicare, que é tornar comum. Através da linguagem, incluindo para isso a nossa percepção, nossa capacidade de ver a outra pessoa, ou ouvir, ou sentir, utilizar os 5 sentidos para captar aquilo que a outra pessoa está emitindo para a gente em termos de informação, e a partir daí a gente se conectar com ela e comunicar alguma coisa. A isto, o Howard Gardner, que é o psicólogo que estudou as chamadas inteligências múltiplas, o Gardner ele trouxe a ideia de que a nossa inteligência pode ser estudada em diferentes perspectivas, que é a ideia de inteligências múltiplas. Então nós teríamos diferentes usos do nosso cérebro. Então tu tem uma inteligência musical, que é a inteligência que lida com a capacidade de a gente lidar com os sons e perceber uma harmonia entre os sons. Você tem a inteligência espacial, de lidar com as noções de espaço, localização, etc. A inteligência sinestésica, que é lidar com o próprio corpo, e assim vai. E aí tu tem a inteligência interpessoal, que é a capacidade de lidar com o outro. E aí entra a empatia, essa conexão, a capacidade de se comunicar com o outro. Mas eu hoje não vou falar da inteligência interpessoal, porque isso eu falo sempre, falando de comunicação. Comunicação é o exercício dessa inteligência interpessoal. Até em outro momento eu posso destrinchar um pouco esse conceito de inteligência interpessoal. Interpessoal, ou seja, entre pessoas. Mas hoje eu quero falar sobre algo que é um requisito dessa inteligência interpessoal, que é a intrapessoal. Se você não consegue ter alguma inteligência intrapessoal, provavelmente você vai ter algum problema de comunicação. Porque a inteligência intrapessoal é a capacidade que a gente tem de ou seja, para dentro da gente, lidar com as nossas questões. Então, a inteligência intrapessoal é a capacidade que você tem de entrar no teu mundo interior aí. Entrar no mundo interior, né? Se tu vai entrar, é óbvio que é no mundo interior. Mas é entrar nesse teu mundo para entender o que se passa aí dentro, se conhecer, para a partir daí descobrir uma coisa que para quem quer se comunicar é fundamental, que são os recursos interiores. A inteligência intrapessoal é como se fosse a capacidade de conseguir abrir ter a chave do teu baú. Imagina um baú cheio de tesouros, tá? Melhor ainda, imagina um mapa do tesouro. Você tem um tesouro fantástico que está aí dentro de ti. E esse tesouro está escondido dentro do baú. Tipo, caça ao tesouro. Quando a gente era criança tinha essa fantasia, né, da caça ao tesouro, do pirata buscando o tesouro. Imagina que você é o pirata e você está buscando esse tesouro. Só que o tesouro está dentro de ti. Tu tens aí dentro um baú cheio de tesouros, que a gente chama na PNL de recursos. Tu tem
muitos recursos. E esses recursos, o que vem a ser? Esses recursos são tudo aquilo que está no teu inconsciente. E é inconsciente porque tu não te dá conta, porque tu não tem consciência. A inteligência intrapessoal é o uso da consciência para fazer esse mergulho no inconsciente e resgatar esses recursos. E me diga, professor, quais são esses recursos? Vou te dizer. Vou te dizer quais são os recursos e qual é a relação disso com a tua capacidade de se comunicar. Vamos primeiro entender o seguinte. Quais são os teus problemas, os nossos problemas de comunicação? Geralmente as pessoas têm problemas para comunicar. Muitas pessoas nem sabem que elas têm esses problemas para comunicar. Mas quais são os problemas comuns? Eu não sei. Primeiro deles, né? A timidez, a dificuldade de conseguir colocar para fora. Esse é o primeiro dos problemas. Um outro problema típico, eu não consigo lembrar do que falar quando eu estou na frente de outras pessoas. Um outro problema típico, eu fico nervoso na hora em que eu estou com a expectativa de me darem a palavra. Outro. Eu não sei como iniciar uma fala. Eu não sei como terminar a fala. Eu não sei como fazer para puxar uma conversa. Eu não consigo, estou lembrando do que os meus alunos me trazem, eu não consigo dar um feedback para alguém que está com alguma coisa, está fazendo alguma coisa errada no trabalho, por exemplo. Eu não consigo falar sobre os meus sentimentos. Olha quanto problema de comunicação. As pessoas vão vivendo a vida e elas não percebem como a comunicação faz parte dos problemas do dia a dia dessas pessoas. E a inteligência intrapessoal é buscar recursos aí no teu baú de tesouro interno, do teu inconsciente, para recursos que vão te ajudar a resolver esses problemas. Não são técnicas, as técnicas de comunicação, elas vão trabalhar a própria habilidade de comunicar, mas tu precisa desses recursos para aplicar qualquer técnica. Tá, então quais são esses recursos da inteligência intrapessoal? Esses recursos são... Vou começar pelo primeiro deles. Primeiro deles que veio na minha cabeça, o primeiro deles, não tem uma ordem. Mas aquele mais óbvio, digamos assim, a memória. Tudo aquilo que tu vai falar para alguém vem de algum lugar, correto? Ou seja, para tu falar, tu vai colocar para fora algo que está aí dentro. E esse algo que está aí dentro está na tua memória. Então, a primeira dos recursos está na tua própria memória, em acessar a tua memória, acessar tuas experiências, acessar aquilo que você tem para falar. Muita gente não consegue lidar com a própria memória, não sabe trabalhar com a memória. Isso não quer dizer que você precisa de técnicas absurdamente rebuscadas de uso da memória. Existem técnicas fantásticas de memorização, quem é concurseiro sabe disso. Mas o básico do uso da memória, que é, por exemplo, conseguir organizar as ideias dentro da tua cabeça, resgatar elas na hora certa em que for falar, conseguir ordenar elas, inclusive, para falar. Então, acessar bem a memória faz parte da inteligência intrapessoal, faz parte de resgatar esses recursos. Memória é um recurso importante. Além da memória, a imaginação. Conseguir... O que é a imaginação? A capacidade de utilizar aquilo que tu tem na memória com outros estímulos vindos de fora, com ideias que vão surgindo de fora,
e articular isso com a tua memória. Qualquer ideia que tu vá formar e vá falar para as pessoas, ela vem da articulação da tua memória com a imaginação. Imaginação é criar imagens mentais. Imaginação é brincar com as coisas da tua memória. Por exemplo, tu está olhando para essa xícara, tu viu essa xícara na minha mão. E aí tu imagina que essa xícara, vou pegar uma coisa bem simples, imagina que essa xícara é de outra cor, sei lá, ela é rosa. Usando a tua imaginação, tu torna essa xícara rosa, na tua imaginação, aí dentro de ti. Nesse momento, tu está usando a tua imaginação, tu está criando uma imagem de rosa para essa xícara. Todo mundo é capaz disso. Tu pode imaginar que em cima dessa xícara tem um creme de, sei lá, né? Creme, café com creme. Como é que se chama? Chantilly? Sei lá. Você bota chantilly no café? Não sei. Mas imagina aí, sabe? Aqueles cremes em cima e que esse café é um cappuccino, daqueles que fica alto assim. Tu pode imaginar isso nessa xícara. Porque tu tá fazendo o quê? Tu tá com a tua imaginação pegando isso que tu tá vendo aqui, com a tua memória de esses cafés com esses cremes fantásticos e colocando na minha xícara. Usando a tua imaginação para isso. Ou seja, isso é inteligência intrapessoal. Você está utilizando recursos da tua memória com com aquilo que você está vendo aqui agora, e a tua imaginação está juntando essas coisas. Inteligência intrapessoal. Tu precisa disso para formar ideias. Claro que aqui eu estou pegando uma coisa bem concreta de exemplo, mas o processo ele é o mesmo. A questão é que para você ter uma ideia para falar, fazer um discurso, o processo ele é parecido. Só que você vai elaborar outras coisas. O processo é esse. Então, memória, imaginação, o que mais? Acesso aos hábitos. Isso é outro recurso importantíssimo. Você conseguir mexer com os teus hábitos faz parte do uso dessa inteligência intrapessoal. O que são os hábitos, né? Os hábitos são uma espécie de memória inconsciente. Só que é uma memória extremamente útil e que não exige nada da tua consciência. A memória, o hábito, ele te faz ter certas atitudes que podem ser positivas ou negativas, sem que tu precise usar energia cerebral para isso. E tu acessar esses hábitos, criar novos hábitos de uma maneira inteligente, faz parte dessa inteligência intrapessoal. Como assim, professor? Me explica melhor. Vou te dar o exemplo. Por exemplo, essa atividade que eu estou fazendo aqui com vocês, essa live, Café com Oratória. Opa, quase derrubei meu pedestal aqui. Essa live, ela está se tornando para mim um hábito. Por quê? Porque eu já estou fazendo ela pela terceira semana agora. Deixa eu pensar. Acho que é a terceira semana. Está fechando 2 semanas, vai entrar na terceira. Enfim. Não, minto. 2 semanas. 2 semanas, eu estou repetindo isso nos dias de semana, de segunda a sexta. Essa live, se você não sabe, já saiba disso. Segunda a sexta eu estou aqui às 7 da manhã, trazendo algum insight sobre comunicação, oratória. E como eu já estou fazendo isso há 2 semanas, isso já está virando uma rotina no meu cérebro. Eu me acordo, faço as coisas que eu gosto de fazer, como eu falei antes, ouço as notícias e tal, enquanto eu vou fazendo meu café. E, enfim, me ajeito, lavo a cara, né? E já vai acontecendo, pelo fato de eu já estar fazendo isso há 2 semanas, os meus neurônios já estão se acostumando com a ideia de fazer essa live. Então, está surgindo um hábito de, às 7, nesse horário,
eu estar aqui com vocês. Então parece que as ideias, elas vão se formando. Eu já tenho que, inconscientemente, elas já vão, o meu cérebro vai preparando assim para falar alguma coisa. Eu não preciso ficar pensando, o que eu tenho que falar? O que eu vou falar hoje? Não, vai vindo. É uma coisa que vai, é como se o meu cérebro entrasse no modo searching, né? Ele vai buscando coisas inconscientemente. Eu estou fazendo meu café, não estou pensando em nada, e ele vai vindo. E isso é uma economia de energia cerebral maravilhosa. Tu não precisa fazer força. Se vocês devem ter visto, talvez, não sei, no meu story eu postei isso aqui, que é, de fato, eu fiz isso aqui 15 minutos antes, gente, numa tacada. Isso aqui é o esquema da aula de hoje, dessa aula aqui. Falar sobre inteligência intrapessoal. Enquanto eu estava vendo uma aula do Murilo Gun, lá no curso que eu estou fazendo com ele falou sobre o Howard Gardner, eu disse, isso aqui e tal, e aí, surgiu isso aqui, e eu fui completando. E aí a coisa veio. Tudo por quê? Porque eu criei este hábito. Um hábito juntando outros hábitos que eu já tenho. Então eu já tenho o hábito de acordar cedo. Eu gosto. Para mim é bom. Aí eu gosto de ver as notícias. Então, eu acordo cedo, é um hábito. Acordo cedo e vejo notícia. Quando eu vejo notícia, eu tenho inputs, ou seja, eu tenho ideias que eu estou colocando para dentro da minha cabeça. E já é um hábito. Dessas ideias, o meu cérebro já pega e já vai averiguando possibilidades, porque já é um hábito fazer isso. O meu cérebro está sempre buscando possibilidades de assuntos para usar nas minhas aulas, nas minhas palestras. Ontem mesmo, o assunto de ontem que eu abordei aqui foi fruto de uma notícia que eu ouvi de manhã, que era a repercussão da crise do Ministério da Saúde, né? A relação e o conflito existente entre o Bolsonaro e o Mandetta, que fez com que eu falasse sobre liderança, comunicação para líderes. Isso foi ontem. Então, uma notícia fez com que surgisse isso. Aí o que acontece? Depois disso, eu vou estudar um pouco. Aí eu vou estudar, eu pego alguns conceitos. Pode ser que a ideia venha daí. Não veio nenhuma ideia hoje relacionada à notícia. Veio relacionada a esse curso que eu estou fazendo. Então, eu tenho o hábito de estudar de manhã. Pode ser um livro, pode ser, no caso agora, esse curso, e é dali que podem surgir novas ideias. Tudo porque eu me acordo, eu vou ver as notícias e depois vou estudar um pouco. E meu cérebro está programado para ir gerando ideias. Como é que se cria esse hábito? O hábito ele é criado por, eu diria que são duas coisas, dois fatores, tá, para tu mexer com os teus hábitos. Tu precisa lidar com o tempo e o espaço. É assim que tu programa um hábito. Em outro momento, talvez até eu possa falar mais só sobre hábitos. Aliás, todos esses recursos dariam para só eles fazer uma live sobre cada um deles, sobre a memória, sobre a imaginação, sobre o hábito. Mas ok, para eu te dizer como é que tu mexe com os teus próprios hábitos é tempo e espaço. Então assim, é você fazer a mesma coisa que você quer que se torne um hábito num determinado horário, com consistência. Então, você precisa, se você quer ter o hábito de acordar cedo e estudar, ou fazer isso em outro horário, seja ele qual for, é você escolher esse horário e ser consistente com ele. Isso é a primeira coisa. Segunda coisa, espaço. Procurar um local para fazer isso. Lá em casa, lá em Carazinho, eu já tenho um local para isso. O local da minha live, se você vê a live lá de Carazinho, tem um local. Eu tenho esses locais na minha casa onde eu faço esse estudo ou, enfim, me preparo para esse tipo de live. Quando eu tenho que mudar o local, como aconteceu agora, com todo esse negócio de confinamento e quarentena, eu estou um pouco, desde o início do ano, aliás, antes mesmo da quarentena, já por conta de questões
de família e tudo mais, eu acabei vindo muito para Porto Alegre para ajudar a gerenciar o negócio do meu pai. A gente está assim, eu e a Letícia, a gente está um pouco lá em Carazinho, outro pouco em Porto Alegre. E em Porto Alegre, eu ficava durante a semana na casa dos meus pais. E agora eu estou na casa dos meus sogros. Então cada vez eu estou num lugar diferente. Então criar o hábito e encontrar um local nessa loucura é um pouco difícil. Mas mesmo assim dá. Se você já tem essa capacidade de criar hábitos e inteligência intrapessoal para lidar com eles, você vai criando esse local, mesmo que não tenha ele uma constância. É mais difícil, é claro, o melhor é você ter sempre o seu local, porque você não precisa nem pensar. A ideia do hábito é exatamente essa, tu não gastar energia cerebral pensando. Tu simplesmente, por exemplo, eu me acordo, eu já sei que eu vou estudar, entendeu? Meu cérebro já se prepara para isso, ele já está ali assim aconchegado para estudar. E se eu tenho um local é melhor ainda, porque aí é só eu olhar para aquele local e é como se ele me puxasse para isso. Né? Então o hábito é isso, ele puxa. Quando tu cria o hábito de fazer exercício físico, é a mesma coisa. É bom você escolher um horário e um local. Agora, em tempo de confinamento, você não tem academia. Olha quantas pessoas têm dificuldade de manter o hábito de fazer exercício físico, porque saem do local. Então, tu não tem mais o local, a academia. E aí, às vezes, se perdem também no horário. E aí, acabou. Né? Então, o hábito, o saber utilizar dos próprios hábitos é um recurso fantástico. E como é que eu uso isso para oratória? Ou para comunicação? É você escolher um horário para treinar ou para estudar a comunicação. Como, por exemplo, aqui. Por que essa live é às 7 da manhã e diariamente? Porque, só tirando o final de semana, né? Final de semana a gente se dá o luxo de sair do hábito e fazer outras coisas, entretenimento, né? Mas durante a semana é às 7 para você mesmo criar o hábito e utilizar esse recurso de dar um tempinho para ti mesmo para estudar oratória às 7 da manhã. É para as pessoas que quiserem tornar isso um hábito me verem aqui e terem esse recurso. Eu acabo sendo um input para você mexer com os teus recursos. Essa é a ideia dessa live às 7 da manhã todos os dias. Claro que tu pode ver em qualquer horário, nas 24 horas em que o Instagram deixa aí, mas o legal para você mexer com seus hábitos é que você consiga, por exemplo, estar aqui às 7 da manhã. Por isso que eu digo que é oratório para os fortes. Ok? Então, inteligência intrapessoal, memória, imaginação, hábitos. O que mais que teria aí? As emoções. E aí entra a tal da inteligência emocional. Dentro da inteligência intrapessoal, ou seja, faz parte da inteligência intrapessoal, saber lidar com as emoções, que é a tal da inteligência emocional que volta e meia eu falo aqui, e é um requisito também para você conseguir articular as tuas ideias e colocar para fora na tua fala. O que é a inteligência emocional? É saber lidar com as tuas próprias emoções, conhecê-las e conseguir escolher a melhor emoção. Tu chegar ao ponto de lidar com a emoção e conseguir escolher ela, escolher utilizar ela, direcionar ela para ser mais assertivo. Você entender a emoção que você está sentindo e direcionar ela para o problema certo. E poder escolher outra para o momento que você está vivendo. Por exemplo, digamos que você comece a sentir ansiedade, tá? Você está sentindo ansiedade. Se você não tem inteligência intrapessoal, você não consegue refletir sobre o que você está sentindo. Então, você fica só sentindo ansiedade. E sofre por isso. E aí pode chegar ao ponto de ter um ataque de pânico, sei lá. Agora, se você consegue ter inteligência intrapessoal, o que acontece? Você procura entender o que você está sentindo.
entender da onde veio isso, buscar isso dentro de ti e descobrir, por exemplo, que a minha ansiedade está vindo porque eu tenho um relatório do trabalho para entregar, sei lá. Ou minha ansiedade é porque eu estou preocupado com as contas para pagar porque eu estou aqui parado e não consigo trabalhar, porque eu estou dentro de casa. Então, assim, é entender a razão da ansiedade. E aí, muito bem, entendi a razão da ansiedade. Vem daí. Eu estou tendo o meu corpo inteiro está tenso, eu percebo que eu estou ansioso porque o meu corpo está tenso, eu não consigo focar em nada, eu não consigo me concentrar nem agora nessa live, por exemplo, não consigo. Eu estou pensando só, eu nem sei o que eu estou pensando. Aí eu começo então a buscar da onde vem essa ansiedade. Tá, vem daí. Entendi que veio do fato de eu estar preocupado porque eu estou parado. Beleza. Então vamos pensar o que eu posso fazer para resolver esse problema da ansiedade, do fato que eu estou parado. Tem alguma coisa que eu posso fazer? E aí tu averigua tudo aquilo que tu pode fazer. E se tu descobrir que tu não pode fazer nada com relação a isso, veja, eu estou pegando a ansiedade. A ansiedade é ansiar por alguma coisa. Você quer uma solução para esse problema, só que você não se deu conta. Se eu estou fazendo com isso, eu estou pegando a ansiedade e direcionando para que eu busque a solução. Até o ponto espremer as minhas ideias e direcionar para essa solução. Se eu descobrir que não tem solução, agora, nesse momento, é dizer para mim mesmo, olha, ansiedade querida, eu te esgotei, eu esgotei as possibilidades. A única coisa que eu posso fazer talvez é pedir ajuda. Para quem? Para os meus pais. Não tenho pai, não tenho mãe. Então eu vou procurar um outro trabalho. Então eu vou pedir ajuda para os vizinhos. Então eu vou sair para a rua. Vou ligar para alguém para ver se alguém tem uma ideia. Usar a ansiedade para direcionar para a solução do teu problema. E se tu descobre que não tem solução agora, mas que tem solução depois, direciona para isso, para depois. Conversa contigo mesmo e diz, tá, eu já entendi que esse problema não tem solução agora, mas daqui a pouco vai ter. Ótimo. Quando você se conscientiza disso, você está usando a sua inteligência intrapessoal para lidar com aquela ansiedade. E a partir daí, é como se você dissesse para a sua ansiedade, olha, tá bom, já entendi. É um recado do teu corpo, a emoção é um recado que está aí dentro de ti, para que alguma coisa seja resolvida. E quando tu resolve, a ansiedade baixa. É maravilhoso. Fruto da tua inteligência intrapessoal. E aí depois que a ansiedade baixa, tu pode escolher uma nova emoção. Ah, eu quero agora, tudo bem, já resolvi isso. Agora eu quero sentir curiosidade para entender esse assunto aqui. Eu quero sentir motivação para sei lá o quê. Então, tu vai buscar esse outro sentimento depois que tu resolveu aquele. Mesma coisa com medo de falar, que é outro sentimento. Tu vai resolver aquilo dentro de ti para depois fazer a outra coisa. E aí vem a sacada. Quando tu tem inteligência intrapessoal, tu pode unir esses conhecimentos. Tu pode lidar com a tua emoção, mas ao mesmo tempo usar de um hábito. Você escolhe um momento para lidar com a emoção, diário, por exemplo, lida com ela naquele momento e aí torna um hábito lidar com essa emoção naquele momento do dia. Então você está unindo habilidades, recursos dentro de você para lidar com os teus problemas. Tá? Então, já vimos a memória, então inteligência intrapessoal, memória, imaginação, hábitos, emoções. E aí entra nas emoções a tal da inteligência emocional. O que mais que a gente teria aí de inteligência intrapessoal? Deixa eu só ver meu tempo aqui. Tá, tenho ainda um tempinho. Bom,
Inteligência intrapessoal. Um ponto que é pouco explorado pelas pessoas. O sistema. A conexão com o teu sistema. Dentro desse baú de recursos aí, que eu já citei vários deles, a gente está o tempo todo, e todos esses que eu falei, eles são recursos individuais, teus. Mas existem recursos que estão aí dentro desse baú da inteligência intrapessoal, mas que não são teus, que vêm do sistema. Se veio do sistema, para ti ele é teu, mas esses recursos, eles são paradoxais, digamos assim, porque eles são teus, mas eles vêm de um sistema. O que é isso que tu está falando, Ronaldo? Deixa eu entender, já vou deixar tu entender. O que acontece? Os recursos de sistema são aqueles recursos que estão ligados às pessoas com quem tu esteve ligado a vida inteira, que é o teu sistema de origem. E aqui eu estou me referindo à tua família, às pessoas com quem tu tem vínculo, vínculos da tua origem. Tudo isso que a gente está falando aqui de inteligência intrapessoal pode ser bloqueado pela falta de inteligência do teu sistema. Olha só. E o que quer dizer isso? Quer dizer respeitar a tua origem e honrar a tua origem. As pessoas não fazem ideia da riqueza que existe aí dentro do teu sistema. E aí eu estou trazendo aqui os conceitos do Bert Hellinger, que foi o cara das constelações familiares e que descobriu tudo isso. É ainda pouco explorado, especialmente para quem estuda inteligência, mas sem o acesso a esse sistema, sem honrar esse sistema de origem, você acaba se perdendo muitas vezes. O que é isso? É o seguinte: tudo aquilo que você é aí, toda essa riqueza interior, ela é construída a partir do que os teus pais te deram e do que os teus avós te deram, do que os teus bisavós, do que todas as gerações anteriores te trouxeram. Tudo aquilo que veio antes de você te trouxe e que está codificado aí nos teus genes. A tua existência e o uso da tua inteligência, ele está condicionado ao teu entendimento, teu relacionamento com esse sistema que veio antes. Se você se relaciona mal com o teu sistema, do tipo se nega a buscar essas riquezas do sistema, seja porque você menospreza ou porque você cortou laços, você acaba tendo problemas de acessar os teus próprios recursos. Ou seja, a tua inteligência intrapessoal, tudo isso que eu falei, o uso da tua memória, da tua imaginação, tudo isso vai funcionar mal, vai funcionar com pouca potência se tu não acessar os recursos do sistema. E aí tu precisa obedecer às leis que o Bert Hellinger descobriu. Quais são as leis? Para o sistema de origem, existem duas leis aqui importantíssimas. Primeira lei, lei do pertencimento. Tudo aquilo que veio antes de ti na tua família não pode ser excluído. Tu precisa, ou seja, pertencimento, deve pertencer.
Tu não pode, e isso implica em tu não poder menosprezar ninguém dos teus antecessores, pais, avós, bisavós, incluindo aí os tios, todos que vieram antes. Todos esses, os teus tios, os teus pais, é óbvio, os pais são os mais próximos, logo depois os avós, os tios, eles não podem ser menosprezados por você. Mas eu tenho um tio que é um mala, que eu detesto. Saiba que você está excluindo ele do teu sistema. E quando você exclui, é como se você excluísse uma parte de você. Porque existe vínculo. Mas como é que eu vou fazer então se eu vejo o meu tio como um idiota que passou a perna no meu pai, aquelas coisas de família? Procura nele o que ele tem de bom e honra o que ele tem de bom. Mas ele não tem nada de bom. Tu vai encontrar. Tu vai encontrar algo de bom. Só perdeu o direito de pertencer ao teu sistema, por exemplo, um assassino, um serial killer. Se tu tem um tio serial killer, ok, aí tu pode excluir ele. Tá? Um psicopata doido que sai matando todo mundo, beleza, aí tu exclui ele do sistema. É o único caso, digamos assim, que tu poderia excluir do teu sistema. Tirando isso, não importa os defeitos que esse cara tem. Tu precisa buscar a virtude, porque essa virtude pertence ao teu sistema. E se tu exclui, vai te gerar problemas. Qualquer exclusão gera problemas, ou para ti, ou para os teus descendentes. Diminui os potenciais. Então, primeira lei importante do sistema para tu conseguir resgatar esse teu mapa do tesouro aí, com esse teu baú de tesouros, é pertencimento. E o segundo é a hierarquia ou a ordem. Tu não pode querer subverter a ordem do sistema. O sistema tem uma ordem e é do que veio antes para o que veio depois. Ou seja, tu não podes querer controlar quem veio antes de ti. Se tu usa das tuas energias para querer controlar teus pais, teus avós, teus tios, geralmente os filhos gostam de ter um controle, achar que podem controlar os pais. É como se tu usasse tua energia e direcionasse ela mal. E isso dá um esgotamento aí dentro de ti. Então, tu não pode usar a tua energia, a tua riqueza para querer se voltar para eles. Tu precisa seguir em frente. Ou seja, a energia que tu tem, as tuas riquezas aí vieram deles. Se tu pega e se volta para eles, para devolver, tu esgota as tuas energias. Isso faz extremamente mal para a tua própria inteligência intrapessoal, para acessar esses recursos. E inclusive isso faz mal para eles também, porque os pais foram feitos para gerar recursos para a gente, para nos ensinar e não para aprenderem com a gente. No momento que tu tem a pretensão de querer ensinar as coisas para os teus pais o tempo inteiro, tu está querendo controlar eles. E esse controle gera um esgotamento. Tem muitas pessoas que não conseguem lidar com nada que eu falei aqui, com os hábitos, não consigo acessar nada, não consigo ter sucesso na minha vida, não consigo resolver nada na minha vida, não consigo desenvolver nada. E não sabe por quê. E às vezes é só porque tu está esgotado querendo controlar teus pais ou teus avós. Nesse momento de Covid-19 aí, tudo que é jovem está querendo mandar nos velhos. E isso esgota. Isso destrói o jovem, destrói o velho.
também, porque fragiliza a geração anterior. Ora, eles te criaram. Se eles te criaram, eles sabem o que fazer da vida. Eles não são bebês. No momento que você olha para os seus pais como se eles fossem frágeis, a tua percepção deles os fragiliza. Então você precisa olhar para eles como fortes, como pessoas que têm lá valores e recursos intrapessoais neles, e esses recursos eles foram tão fortes ao ponto de doar para ti. Então, tu herdou deles. Isso é a ordem. Respeita isso e honra isso. Muita gente não tem esse problema de controlar os pais, mas às vezes menospreza o pai ou a mãe. Olha para eles como se e pensasse, né? Deus o livre eu fazer o que eles fazem. Deus o livre eu envelhecer e ser igual a eles. Quando tu tem esse pensamento, tu tá se afastando do que veio deles. Mas professor, isso quer dizer que eu tenho que cometer os mesmos erros que eles? Não, significa que tu não vai focar nos erros. Tu vai focar nas coisas boas. Tu vai focar nos recursos que eles têm e que eles te deram. Quer lidar com essa parte da inteligência intrapessoal relacionada ao sistema? Te dou uma tarefa hoje. Olha para os teus pais e faz uma lista de pelo menos, umas 10 coisas aí que eles têm de bom e que tu deve pedir a Deus para que tu tenha herdado, se é que tu já não percebeu que herdou. E aí tu vai começar a ver que o teu baú de recursos começa a se encher, a se tornar gigante de tesouros. Se tu reconhecer isso, faz esse exercício, é bem legal. É bem legal. Isso é inteligência intrapessoal, saber lidar com o sistema. Então, a inteligência intrapessoal percebe que está tudo relacionado. Aqui a gente separa por efeitos didáticos, mas é óbvio que está tudo relacionado. Por exemplo, para lidar com a inteligência do sistema, para você fazer isso que eu falei, listar 10 virtudes, né, que você herdou dos teus pais, tu vai ter que usar a memória, que é outro recurso que eu acabei de falar. Então, tu vai ter que usar da memória, tu vai ter que, se os teus pais já não estão mais vivos, tu vai ter que lembrar deles e imaginar o que eles faziam, e aí tu vai usar a imaginação para imaginar que esses recursos estão aí dentro de ti. Então, tá tudo interligado. Então, retomando, inteligência intrapessoal é lidar com o teu baú de recursos que estão aí dentro de ti. Inclui o quê? Memória, imaginação, deixa eu ver aqui minhas anotações, hábito, inteligência emocional, né, lidar com as emoções, e sistema, lidar com o sistema. Esses 5 são as 5 grandes fontes de recursos que tu tem aí dentro do teu inconsciente e que são essenciais para tu desenvolver as habilidades de comunicação. Sem essas habilidades interiores, essa inteligência intrapessoal, tu vai ter dificuldades de comunicação. São requisitos, digamos assim. O problema hoje, por que as pessoas não estudam isso a fundo? Sabe por quê? Sabe por que tu não sabe disso? Eu garanto que tu ouviu pouco desse negócio de inteligência intrapessoal, né? Tu não deve ter ouvido, talvez, sequer falar desse negócio. Se estuda pouco isso por causa dos livros de autoajuda. Tá? Começou aí. Depois o pessoal do coaching. Eu sou coach também.
Mas o coaching e a autoajuda, primeiro a autoajuda, depois o coaching, banalizaram isso. Banalizaram a inteligência intrapessoal. O coaching deveria ser uma baita metodologia para inteligência intrapessoal. Deveria ser isso. Na verdade é isso. Mas é que hoje em dia tu tem esses coaches motivacionais e livros de autoajuda que são uma porcaria, que acabaram se misturando a coisas boas. Se tu vai numa livraria, na seção de autoajuda, tá cheio de lixo, mas tem alguns livros que são essenciais para essa inteligência intrapessoal. A própria PNL é outro exemplo de recurso, de uma metodologia para acessar esses recursos. Nossa, a PNL está cheio disso. A PNL é o tempo todo mexer com a imaginação, com acesso à memória e emoções. Basicamente isso a PNL trabalha. Então, é uma linha de estudos que te dão meios, métodos, técnicas para acessar esses recursos. O problema é que se banaliza também. Tu vai pegar um professor de PNL, eles misturam tudo hoje em dia, salvo alguns locais onde você estuda PNL séria, de verdade, tu tem aí uma banalização total, que nem o coaching também, tá cheio de coisa maluca aí, dizendo que é coaching, né? As coisas, né? O coaching quântico, umas coisas doidas aí, com promessas mirabolantes, e esse é o problema. E a inteligência intrapessoal é isso. Você buscar entender desses recursos. Tá bom, pessoas. Falei bastante. Deixa eu ver quem tá aí para dar um high five. Quem apareceu, o pessoal aparece, vai embora, depois volta. Olha, Débora Rodrigues, gente que eu conheço na vida, foi minha aluna. Quem mais tá aí? Tô dando um high five aí pro povo. Fernanda, querida. Muito bem. Marco Andrei, que louco. Várias pessoas apareceram aí. Muito bem. Pessoas, se alguém tem uma dúvida, manda aí. Se tu não tem dúvida, te peço, se tu tá curtindo essas lives, aperta aí nos botãozinhos dessas curtidinhas, desses coraçãozinhos. Isso me ajuda muito porque aumenta a relevância da live e isso faz com que outras pessoas possam aparecer aí também. Da mesma forma, se tu curtiu e quiser compartilhar, tem esse aviãozinho aí, dá uma compartilhada nos teus stories com alguém que tu acha que deve entender mais sobre a inteligência intrapessoal. Isso me ajuda bastante também. Se tu tem um comentário a fazer, comente aí ou me manda um direct para que eu possa te atender, enfim, tá? E lembrando que todos os dias, se tu quiser entrar aqui ao vivo, basta que tu me chame aqui e tu pode trocar uma ideia comigo. Claro que às vezes eu estou terminando uma ideia aqui, eu não consigo liberar, mas eu libero, tá? Tranquilo. Ó, acabou de aparecer. Deixa eu só ver uma pergunta da Thaís, querida. Thaís, os sogros fazem parte do teu sistema? Não, os sogros não têm vínculo. Os sogros, eles são tu pode dizer, claro, são pessoas que podem ser muito especiais na tua vida e na vida do teu cônjuge, eles têm vínculo, é claro, são os pais do teu cônjuge. E são pessoas assim que podem ser maravilhosas para a tua existência, mas vínculo para esse fim de sistema não, tá? Então tu pode ter ótimas relações, tu pode brigar com o sogro tranquilamente, né, que não vai ter problema no sistema, tá? Beleza. Que mais? Olha só, Ria, meu primeiro professor da graduação teria de Estado da Constituição. Cara, que legal, eu adoro isso. Adoro ver os ex-alunos. Tu quer ainda entrar, Rian? Deixa eu visualizar a tua solicitação. Vamos lá. Silvana, obrigado. Obrigado. Esse botão de... o Rian não quis entrar ao vivo. Rian, tu te enganou, né, Rian? Não era pra ter entrar. As pessoas às vezes apertam nesse botão outra vez, a Silvana apertou e ela entrou aqui ao vivo. Eu, se solicitar, eu vou aí e falo com a pessoa. Tá? Inclusive,
é live. A live é café com oratória para quê? Para que eu tome meu café, que agora já está frio, mas eu tomo igual porque eu sou obcecado por café. E eu possa também exercitar a minha capacidade de comunicação e que vocês possam também. Então, assim, quem não está acostumado a falar ao vivo, falar com uma câmera, aproveite esse momento, né? Se quiser falar comigo aí, perguntar uma dúvida ao vivo ou trocar uma ideia aí, fique à vontade. Claro que o tempo ele é limitado, né? O Instagram ele nos limita em 1 hora, então temos alguns minutinhos, já está acabando. Agora não posso, daqui a uns minutos poderei. Então, vamos marcar para amanhã, Renato, entrar, porque está acabando já meu tempo. Em 1 hora termina, o Instagram corta. Então, amanhã você aparece aí, ou sei lá, qualquer dia dessa semana vai ser um prazer. Traga sua dúvida, traga sua ideia e vamos colaborar junto. Ok, pessoas? Obrigado, Thaís. Sabe que o teu comentário, para mim, sempre foi uma fonte de recurso a tudo aquilo que eu faço. Desde o tempo da minha monografia de graduação. Tu foi assim, uma das pessoas que, na época, eu até hoje falo para alunos, que colegas teus podem ser decisivos, e tu, na minha época, foi decisiva. Nunca me esqueço. Muito bem. Valeu, Rian. Olha o Renato Agostini, meu primo. Primos fazem parte do sistema? Olha que pergunta interessante. Não vou responder. Essa eu respondo amanhã. Primo. Será que primo é uma questão dentro do sistema? Não vou te dizer. Vou deixar suspense para amanhã porque está acabando o meu tempo. Tá bom, pessoas? Hoje eu vou postar um vídeo. Todos os dias eu estou postando vídeos no IGTV. Dá uma olhada no vídeo de hoje. Vai ser sobre liderança. São videozinhos curtinhos, alguns mais longos. São pedaços dessas lives e que eu trato de assuntos específicos aí. Dá uma curtida, dá uma compartilhada, isso me ajuda muito. Tá bom, pessoas? Grande abraço e até a próxima. Tchau, pessoas.